Malaquias, no capítulo 3. Eu confesso que eu estou assim um pouco ansioso até para pregar essa mensagem, você acredita? Eu venho estudando Malaquias, e Malaquias é um livro muito duro, sabe? Deus está lidando com um povo que está muito afastado do Senhor, na sua forma de cultuar, em tudo, sabe? O povo está vivendo distante do Senhor, com o coração rebelde, com o coração voltado para outras coisas, mas o pior de tudo é que esse povo distante do Senhor acha que merece do Senhor as bênçãos do Senhor, e aí eles se queixam disso diante do Senhor, acusam Deus de ser injusto e um monte de outras coisas que eu já ministrei aqui. Então, nesse texto, eu tenho duas passagens que é como se fosse dois pequenos oásis no meio de um deserto. Eu ministrei Malaquias 3, do 10 ao 12, as promessas que o Senhor faz para aquele que é fiel nos dízimos, nas ofertas. E agora, e aqui do 16 ao 18, o Senhor traz aqui promessas. Sabe, querido, a gente cantou aqui a marca da promessa. Essas músicas a gente canta, irmãos, e elas têm, assim, um fundo muito bíblico, sabe? Por mais que às vezes, eu tenha alguma dificuldade, porque fala muito de e parece que... Mas ela tem um fundo muito bíblico, no sentido de que Deus realmente é um Deus de promessas, tá? É um Deus que ama abençoar o seu povo, né? É um Deus que tem prazer em cumprir as suas promessas, desde que você satisfaça o requisito para que a promessa seja cumprida. E aqui nós temos um texto onde o Senhor vai falar exatamente disso, dessas promessas. Mas vamos ler o texto, tá bom? Malaquias 3, a partir do 16, diz assim: Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Se você puder, fecha teus olhos rapidinho, tá bom, querido? Pai, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos o teu nome. Nós estamos na sua presença agora, expondo a nossa mente e o nosso coração, Senhor, à tua palavra. E a nossa oração, o desejo do nosso coração é que o Senhor use a palavra pregada, Senhor, para alcançar o nosso coração em o nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, faça com que a palavra chegue com poder ao nosso coração, provocando em nós, gerando em nós a tua vontade, o teu querer. Que aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para falar conosco, que as promessas que o Senhor tem para liberar sobre nós, de fato alcance o nosso coração, produzindo em nós alegria, prazer em Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então veja, querido, nós temos um texto aqui, irmãos, que é sabe aquela visão, a gente assiste esses filmes, né? O cara está no meio do deserto, morrendo de sede, de repente ele vê um oásis, uma pequena poça de água ali na frente. É mais ou menos isso que esse texto representa no livro de Malaquias, porque todo o livro é uma sentença muito dura do Senhor contra a atitude do povo de manter-se distante do Senhor, de não converter o seu coração, de não voltar o seu coração para a adoração e para servir ao Senhor. Então nós temos aqui a promessa de Deus aos fiéis, porque até agora nós temos lidado com um povo muito infiel, e o Senhor agora vai tratar desses fiéis, e ele vai se dirigir exclusivamente a esses fiéis. Então, esse texto, ele é, de certa forma, uma resposta consoladora de Deus aos fiéis, num contexto, irmãos, de muitas queixas, né? Num contexto de muita reclamação contra Deus. Então, nesse cenário aqui, o profeta, ele destaca a fidelidade de um pequeno grupo em meio a esse povo que está distante do Senhor. Ele chama essas pessoas de aqueles que temem ao Senhor e que se lembram do seu nome. A essas pessoas, o Senhor faz 4 promessas, cada uma delas, irmãos, carregada de um sentido teológico e pastoral muito forte, tá? E eu gostaria de tratar. Só que antes
de olhar para essas recompensas, antes de olhar para essas promessas do Senhor aos fiéis, eu queria chamar sua atenção aqui no texto para um detalhe bem interessante. Deixa a tua Bíblia aberta no livro e olha aí o versículo 16, por favor. Eu li numa tradução no começo e agora eu vou usar a tradução da Viva, porque ela destaca um detalhe muito importante nesse texto. Olha só. Então, os que obedeciam e amavam o Senhor falavam muito dele uns aos outros. Isso não é uma tradução, isso já é uma interpretação do texto, sabe? Uma interpretação. Esse texto, querido, que destaca que as pessoas estão conversando, eles estão falando de Deus um aos outros, no sentido de que eles estão se motivando, sabe? Eles estão ali se consolando, eles estão ali gerando ânimo um no coração do outro, para que eles possam permanecer firmes no meio de uma nação que está completamente desviada dos caminhos do Senhor. E esse texto destaca aqui, irmãos, a necessidade que a igreja tem de uma vida de comunhão e de apoio mútuo. Porque essas duas coisas, elas são básicas e necessárias para que a gente enfrente as provações e as tribulações da vida. Isso era verdade aqui no tempo de Malaquias e com certeza, irmãos, isso é verdade ainda hoje. Quando as pessoas elas abandonam a comunhão da igreja, querido, elas estão, irmãos, eu diria assim que inquestionavelmente elas estão a caminho de uma situação de fragilidade e de frieza espiritual. A comunhão, ela é necessária. Veja, eu vou ler alguns textos que falam sobre isso. Ela é necessária para que eu não me coloque numa situação onde eu me torne frágil diante da ação do inimigo contra a minha alma e onde eu, de certa forma, me protejo da frieza espiritual, sabe? A alma humana, irmãos, ela precisa de apoio, ela precisa de companheirismo, ela precisa de encorajamento, ela precisa daquilo que a Bíblia chama de a comunhão dos santos, se ela quiser permanecer firme na sua comunhão com Deus. Veja, eu preciso da comunhão com os meus irmãos para permanecer firme na minha comunhão com Deus. Sabe o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que não é possível ter comunhão com Deus se não houver comunhão com os irmãos. É isso que eu estou dizendo. E todo o Novo Testamento aponta nessa direção. Quando uma pessoa se afasta da igreja, que ela perde a comunhão, querido, ela vai se tornar uma presa fácil para o inimigo, ela vai ter a sua alma, o seu espírito, a sua fé, vai começar a esfriar. Nós precisamos da companhia um dos outros, nós precisamos do apoio mútuo, nós precisamos, querido, de companheirismo, sabe? De encorajamento, de uma palavra amiga para permanecermos firmes diante do Senhor. E esse texto aponta exatamente nessa direção. Então, os que obedeciam e amavam o Senhor, falavam muito dele, do Senhor, uns aos outros. Eles estavam se fortalecendo, eles estavam se animando, eles estavam ali, de certa forma, querido, recuperando ou tentando recuperar as forças. Por quê? Porque estão no meio de uma sociedade que era religiosa, mas era uma religiosidade que afastava o homem de Deus e não aproximava. Eram pessoas que se achavam justas aos seus próprios olhos e que achavam que mereciam de Deus coisas, e eu vou já falar sobre isso daqui a pouco, eles achavam que mereciam de Deus as bênçãos, a recompensa do Senhor, sendo que o coração estava distante do Senhor, sendo que o culto que eles estavam oferecendo era um culto que para Deus causava asco, nojo, literalmente, irmãos, literalmente. Para mim, o texto que mais mexe comigo em todo o livro de Malaquias é o Senhor quase que gritando: quem dera houvesse no meio de vocês alguém que fechasse as portas do templo, sabe? Manifesta um Deus que não... Irmãos, entenda uma coisa, a gente acha que pode oferecer qualquer tipo de culto ao Senhor. Querido, se o teu culto não for o teu melhor culto, se o teu culto não for feito com entrega, irmãos, você pode ter certeza que Deus não irá receber o teu culto. Deus não quer sobras, irmãos.
Deus quer a nossa inteireza, sabe? Tem uma palavrinha, nós precisamos cultuar a Deus holisticamente, com corpo, alma, espírito, com tudo. Não dá para só cantar da boca para fora, entendeu? Não dá para estar aqui e a mente está voltada para as contas de amanhã. E olha que todo mundo deve ter conta aqui, eu também tenho, entendeu? Mas eu não posso me dar ao luxo de, enquanto eu estiver na presença do Senhor, estar com a minha mente ocupada com outras coisas. Por quê? Porque eu deixo de oferecer um culto que agrada ao Senhor. Amém. Hebreus 3 diz assim, 12 e 13. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, observe, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quando uma pessoa se afasta do Senhor, se afasta da comunhão, irmãos, ele está suscetível a ataques do inimigo, ele está suscetível de ter o seu coração enganado e endurecido pelo pecado. Por isso, nós precisamos da comunhão. 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, console uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, irmãos, como vocês têm feito até agora. Isso deveria ser a prática da igreja, irmãos. Essa edificação. Pastor, mas eu não tenho tempo. Irmão, você pode pegar o teu celular. Os líderes de célula aqui, está aqui uma dica para os líderes. Os pregadores têm a mesma responsabilidade. Viu na célula que está faltando um irmão, que não está indo, mande uma mensagem. No culto eu faço, como pastor. Na célula, o líder ou o pregador, mesmo da célula, você tem a liberdade e tem a permissão, tem o meu incentivo para que você faça isso. Mande uma mensagem, pergunta como está, se acontecer alguma coisa para ele não ter ido à célula, entendeu? Faça isso, querido. Não deixa solto. Faltou uma semana, faltou 2, ninguém foi atrás, ninguém quis saber o que aconteceu. Eu só lembro de uma história muito antiga lá na igreja Batista Missionária de Imperatriz, que uma senhora era membro da igreja, né? E de repente ela faltou, começou a faltar aos cultos e ninguém foi atrás. Aí, sei lá, um mês, 2 meses depois, o filho da mulher apareceu na igreja. Aí o pastor lembrou da irmã. E cadê a irmã? Pastor, minha mãe está enterrada há quase 2 meses, pastor. A mulher morreu, o pastor não sabia. Não estou dizendo que é culpa dele, não, porque irmãos, se um de vocês estiver doente e não me avisar, e depois vier, eu estava doente e o pastor não foi me visitar, eu te taco com a Bíblia na cabeça, sabia? Porque você tem um pastor, você não tem um adivinho, não, sabia? É você que tem a obrigação de dizer, pastor, eu estou doente, você pode me visitar? Vou, irmão. Não precisa nem pedir, na verdade. Pastor, eu estou doente. Posso passar na sua casa e te visitar. Eu lembro do pastor Jair. Ele fica com raiva, mas eu lembro dele. Os irmãos adoeciam e ficavam 2 semanas fora da igreja e o pastor lá, correndo. Naquela época lá no Parque Anhanguera, né? O pastor tinha uma bikezinha e os irmãos adoeciam. Não avisavam o pastor. E depois estava lá todo amuado, com raiva do pastor. E ele veio me falar, eu digo, pastor, ligaram para o senhor, avisaram o senhor que estava doente? Não. E que direito eles têm de reclamar do senhor? Porque pastor não é adivinho, irmãos, tá bom? Não é. Então, se precisa, liga, manda mensagem que a gente vai te atender, tá? Agora vamos para as recompensas da fidelidade a Deus, querido. A primeira recompensa aqui é um memorial escrito diante de Deus, irmãos. É o versículo, eu anotei aqui, mas não anotei o versículo. É o versículo 15, o versículo 15 mesmo, é o 16 na verdade, 16. Olhem só, irmãos, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. O Senhor vai dizer que no meio daquela igreja havia um grupo de irmãos que temiam ao Senhor e que eles estavam falando uns aos outros, falando de Deus, incentivando, animando, sabe? Encorajando uns. E o Senhor olha para esses irmãos e o Senhor manda escrever um memorial, um livro de recordações a respeito desses que são fiéis. Essa promessa, querido, aqui, ela remete aqui à ideia de que Deus não esquece aqueles que o temem. Isso aqui, essa ideia de um livro de recordações aqui, ou um memorial, como é o que está aqui na minha tradução, isso era comum na cultura do Oriente daquela época, sabe? Principalmente nos impérios ali orientais.
Você vai ver, eu vou citar aqui o texto aqui, no livro de Esther, né, que... Vou ler o texto, depois eu faço um comentário. Esther, no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, olha, naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis. É esse o título que está lá, tá bom? O livro das recordações, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. Então imediatamente o rei mandou recompensar, honrar publicamente. Quem lê o livro conhece a história, né? Ele vai montar o cavalo do rei, vai vestir uma vestimenta do rei, ele vai passear pela frente do palácio montado para que todo mundo saiba que o rei está honrando. Por quê? Por causa do que fez pelo rei, pela atitude. Olha, irmãos, aqui nesse livro, querido, nesse livro, Malaquias está usando uma linguagem muito semelhante, querido. Ele diz que Deus registra cuidadosamente as palavras e atitudes daqueles que honram o Senhor. Essa imagem, irmãos, ela reforça que a fidelidade de Deus, né, ela acontece mesmo quando as pessoas não percebem ou quando as pessoas desvalorizam, né? Mas que Deus lembra e que Deus valoriza essa atitude. Ele não é indiferente, querido, com aqueles que o temem. Pelo contrário, eu sei que Deus não precisa de um livro para registrar alguma coisa, mas Ele está se expressando na nossa linguagem, entendeu? Ele quer que o homem saiba, Ele quer que aquele que é fiel saiba que Ele está registrando as atitudes que honram ao Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Às vezes você está fazendo alguma coisa, você percebe que o irmão está passando por luta, e você chega lá, ou talvez hoje, né? Você manda uma mensagem manifestando interesse real pela pessoa, por aquilo que ela está passando, ou talvez você faça uma visita, e ninguém vai saber disso. Mas o que o texto está ensinando aqui, irmãos, é que essas pequenas atitudes, elas falam muito diante do Senhor, a ponto de Deus dizer que Ele está registrando, Ele mandou escrever um memorial, mandou escrever num livro as atitudes e as palavras dessas pessoas que estavam ali se encorajando umas às outras, dizendo, dá para imaginar, querido, sabe? Veja, eles estão no meio de um povo que está completamente desviado, que vive uma religiosidade hipócrita, que pratica um culto que não agrada ao Senhor, mas essas pessoas são tementes a Deus. Elas realmente querem agradar ao Senhor, elas realmente obedecem ao Senhor, e essas pessoas estão ali, solitárias no meio de uma multidão, provavelmente desprezada pela multidão, porque realmente querem servir ao Senhor. Enquanto todo mundo está dando as sobras, elas estão levando o melhor para o Senhor. Enquanto todo mundo está vivendo uma religiosidade hipócrita, eles estão realmente buscando ao Senhor. Só que buscar o Senhor no meio de uma comunidade hipócrita, querido, tem um preço muito alto, sabe? Muito alto. Olha lá os santarrões, olha lá. Entende? Talvez todos estejam desprezando, mas o texto aponta o fato de que Deus está olhando, de que Deus tem interesse, de que Ele está ouvindo aquilo que eles estão falando, vendo aquilo que eles estão fazendo e dizendo, eu estou registrando isso aqui, isso não vai passar em branco. É como se Deus dissesse, isso me agrada tanto que eu vou tomar nota do que está acontecendo. É lógico, querido, é uma metáfora. Deus não precisa escrever nada num livro, mas Ele quer que a gente saiba que para Ele essa é uma atitude que o glorifica, que o honra na verdade. A segunda promessa aqui, querido, é que o texto diz que eles serão propriedade particular de Deus, ou peculiar. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor. Propriedade, irmãos, essa expressão, propriedade peculiar ou propriedade particular, no hebraico, a palavra em si, a expressão em si, é uma palavra que a gente
pronuncia segular. Ela carrega um significado profundo e cheio de implicações teológicas, especialmente quando considerado à luz do contexto bíblico mais amplo, sabe? O sentido dessa palavra, querido, ela quando descrita na Bíblia, ela vai aparecer em alguns lugares da Bíblia, ela é usada para descrever escute isso, querido, um tesouro pessoal e valioso, algo reservado para uso exclusivo de um rei. Esse é o sentido da expressão propriedade peculiar, propriedade particular. Deus está dizendo, vocês são... Veja, ele está falando para um remanescente, para um grupinho, tá? Não é para a nação, só para aqueles que são fiéis. Ele está dizendo, vocês são o meu tesouro pessoal. É o que o Senhor está dizendo. Você percebe, querido, a grandeza do que é colocado aqui? De como Deus lida com aqueles que são fiéis com Ele? Quando Deus diz, irmãos, que chama esse povo de propriedade peculiar, Ele está dizendo que essas pessoas, dentre todas aquelas pessoas, não só em Israel, mas dentre todas as nações, elas são para Deus o seu tesouro especial, a sua propriedade exclusiva. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor. O Senhor nos conhece, irmãos, o Senhor conhece a gente melhor do que a gente mesmo, sabe? Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sabe o que se passa dentro de nós. Quando você olha essa palavra no contexto, irmãos, aqui de Malaquias 3,17, aqui acontece uma coisa interessante. Deus aqui ele está respondendo à fidelidade daqueles que o temem e o honram. Ele está basicamente aqui apresentando uma espécie de contraste entre os ímpios que zombam da justiça de Deus. Você lembra o que eu preguei semana passada? É inútil servir a Deus. Agora nós vamos chamar de felizes os arrogantes. Agora são essas pessoas, são os ímpios que nós vamos considerar como gente abençoada. Porque servir a Deus não vale nada. Porque obedecer a Deus não tem nenhum sentido. Não há uma recompensa por obedecer ao Senhor. Por isso nós vamos nos voltar para os ímpios, para os arrogantes, e nós vamos dizer, eles é que são felizes, e não quem serve a Deus. O Senhor está contrastando essas pessoas com esses fiéis que estão ali se ajudando mutuamente. E ele está dizendo, olha, vocês serão preservados no dia do juízo. A fidelidade de vocês não vai passar despercebida. Por causa do coração de vocês, vocês são o meu tesouro especial. Quando, veja, o texto vai apontar, e tudo vai apontar aqui para um dia de prestação de conta, tá? No capítulo 4 a gente vai trabalhar sobre isso, de maneira muito específica. A ideia aqui é que o Senhor está apontando para o dia do juízo, o dia do grande juízo de Deus, do grande trono branco. O Senhor está dizendo, nesse dia eu vou fazer separação entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem, entre os fiéis e os infiéis. Vocês serão guardados. Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. Por quê, querido? Porque nós somos esse tesouro especial do Senhor. Essa promessa, irmãos, ela inclui aqui uma espécie de reconhecimento especial. Deus diz que eles serão tratados como filhos obedientes. Deus diz aqui, querido, que vai protegê-los como um pai protege o filho, sabe, que o serve. Ele está usando metáforas e mais metáforas para falar para essas pessoas que são fiéis a Ele, que ser fiel ao Senhor, querido, tem muita importância diante do Senhor. É interessante isso, você pensar assim, sabe, o Deus criador de todas as coisas, aquele que é onipotente, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, aquele que governa sobre tudo, tem os seus olhos especialmente voltados para os que são fiéis. É como se o Senhor estivesse o tempo todo com os olhos focados na gente. Ele se interessa por aquilo que eu faço, Ele se interessa por aquilo que eu digo, sabe? Ele se interessa pelas motivações do meu coração, querido. Nós somos esse tesouro especial, aquele que é guardado às 7 chaves, protegido de tudo e de todos.
Somos essas pessoas, querido. Se você é fiel ao Senhor, você pode ter certeza. Ah, pastor, mas eu não sinto nada. Ah, mas eu não vejo nada. Irmãos, você me desculpe o que eu vou te dizer aqui, mas nós não somos chamados a viver por vistas. Nós somos chamados a viver por fé. E viver por fé significa acreditar naquilo que Deus diz a nosso respeito. E o que Ele diz a respeito de nós é: vocês são os meus tesouros especiais. Vocês são a minha propriedade particular, peculiar. É isso que nós somos diante do Senhor. Esse texto, ele aparece em outras passagens, sabe? Em Êxodo 19, versículo 5, diz assim: olha, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Aqui ele está falando para a nação de Israel. Israel aqui é o povo da aliança, que é chamado a viver em santidade, sabe, querido? Esse povo peculiar é um povo que vive em santidade. Se você andar um pouquinho mais para frente, em Deuteronômio 6, o Senhor diz assim: olha, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há na terra. Novamente, uma palavra dirigida a Israel, e novamente a palavra aqui, próprio povo aqui, aponta para a mesma realidade, secular. A ideia de que nós somos essa propriedade peculiar, esse tesouro especial do Senhor. E aqui esse conceito, querido, de propriedade peculiar está intimamente ligada à eleição do Senhor, à eleição divina e ao imerecido amor de Deus. Veja, o Senhor teu Deus te escolheu para que você fosse o seu próprio povo, para que você fosse a sua propriedade particular, peculiar, de entre todos os povos que há sobre a terra. Há um universo de gente no mundo, mas o Senhor escolheu essas pessoas para serem o seu próprio povo. Você pode pensar em hoje, nós somos 7 bilhões de pessoas na face da terra, mas o Senhor nos escolheu para sermos o seu povo, para sermos o seu tesouro especial, querido. E é lógico, eu citei até agora Malaquias, eu citei Êxodo, citei Deuteronômio, tudo no Velho Testamento, mas aí Pedro vai pegar essas promessas do Velho Testamento e vai aplicar ela na realidade da igreja, irmãos. Olha que coisa fascinante. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês são, porém, geração, escute, querido, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está pegando esse conceito do Velho Testamento e está aplicando ele à realidade da igreja, à nossa realidade, sabe? É o que Pedro está fazendo. Nós somos esse povo, irmãos. Veja, a expressão é tremenda demais, querido. No grego é uma outra expressão, sabe? É propriedade exclusiva de Deus. Deus não te divide com mais ninguém, querido. Sinto muito. Você é dele. Você é dele, somente dele. O teu marido tem apenas permissão para conviver contigo. A tua esposa tem permissão, mas você é dele. Pertence a ele. Você é o tesouro especial de Deus. É aquela a quem o Senhor guarda, o Senhor cuida com muito zelo, querido. Por quê? Porque nós somos fiéis a Ele. E por que nós somos fiéis ao Senhor? Porque Ele nos elegeu, porque Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos dele, queridos. Irmãos, isso tem, assim, algumas implicações teológicas, querido, muito interessante. Ser propriedade peculiar de Deus, querido, significa, primeiro, pertencer a Deus de maneira exclusiva, de maneira que, mesmo estando no mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo, mas pertencemos ao Senhor. Significa ser amado e preservado com zelo paternal. E isso significa que Deus cuida e que Deus protege aqueles que são seus, querido. Também significa, irmãos, viver para um propósito santo. Olha o texto mais uma vez, 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas para quê? Com que sentido? Ele vai dizer, vocês são tudo isso a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Há um propósito em Deus nos fazer o seu tesouro especial. Há um propósito em Deus nos fazer propriedade exclusiva dele. Qual é o propósito? Que nós proclamemos as virtudes do Senhor, querido. Que nós anunciemos isso aos outros. Que a gente seja esse porta-voz do Senhor aqui nessa terra. Irmãos, essa coisa da gente ter vergonha de falar de Deus é um negócio meio estranho. Sempre que eu falo isso, me vem algumas ideias na mente. Eu já expressei isso aqui e o pessoal não gosta muito porque eu baixo o nível assim de uma forma muito vergonhosa mesmo, para ver se as pessoas entendem, sabe? Para ver se as pessoas entendem. Porque a gente vê crente com vergonha de falar de Cristo. Eu só vou falar de maneira geral. Mas você não vê um gay com vergonha de ser gay. E imagina as implicações disso. O crente tem vergonha de falar de Cristo, mas o gay não tem vergonha de ser gay. As pessoas às vezes se ofendem e quando a gente fala de dízimo, 10% para o pastor, 10% para a igreja. Mas ninguém se envergonha de gastar o salário todinho da família numa mesa de bar. Não sei por quê, né? Quer dizer que há mais honra em pegar o teu dinheiro e torrar bebendo cerveja e cachaça do que trazer 10% para o Senhor? É isso? Você é um tesouro especial. Você é propriedade exclusiva de Deus. Só que é tudo isso com um propósito, irmãos. E o propósito é que você proclame as virtudes do Senhor, é que você fale do Senhor. Esse é o propósito com o qual Deus nos chamou e nos escolheu. Não é para ter vergonha, irmãos. Não é para se sentir intimidado. A gente fala de Cristo quase pedindo desculpa para as pessoas, como se fosse alguma coisa ruim, na verdade. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Ou nós não cremos nas Escrituras, ou nós não cremos que Jesus Cristo morreu para nos tirar do inferno e nos levar para o céu. Entende? Ou a gente, não sei, como é que explica isso na verdade? Por que vergonha na verdade? A terceira promessa aqui aos fiéis é que eles serão poupados como filhos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. É o que o Senhor está dizendo aqui. Aqui, queridos, Deus se compromete em poupar os justos da sorte dos ímpios. Entenda, ele tem em mente um dia de juízo. E ele está dizendo, eu vou poupar vocês. Eu vou livrar vocês desse juízo. O juízo virá. E, queridos, eu vou já ler para ti aqui um pouquinho, para você perceber como que o negócio é sério, sabe? Mas é já que eu leio aqui. Quando ele fala desse juízo, a linguagem é muito forte, irmãos. A figura aqui, querido, do pai que poupa o filho, ela é profundamente afetiva, irmãos. E carrega uma dimensão de aliança e de intimidade. A Bíblia, minha esposa pregou isso aqui, eu tenho uma mensagem muito boa nesse sentido do que é aliança, irmãos. E nós temos uma aliança com o Senhor e o Senhor tem uma aliança conosco. Essa aliança foi feita no sangue de Jesus, querido. Entende? Nós somos esse povo que foi comprado por preço muito alto, preço de sangue, na verdade. A nossa salvação não custou nada para nós, mas para Jesus Cristo ela custou a sua própria vida. Então nós estamos dentro de uma aliança, querido, em que, como diz lá o autor de Romanos, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele vai dizer, nem o presente, nem o passado, nem anjos, nem demônio, nada na criatura pode me separar do amor de Deus. Mas por que não pode me separar? Porque o preço pelo meu pecado, o preço da minha salvação foi paga em Jesus. Entende? Então nós temos uma aliança com o Senhor, nós somos guardados pelo sangue de Cristo, o Senhor nos considera como tesouro pessoal dele, como propriedade particular dele, por causa dessa aliança feita no sangue de Cristo, querido. Veja, ele se apresenta aqui como um pai, ele é o nosso pai que vai nos guardar. O mundo vai passar por um juízo, mas nós seremos guardados. Por quê? Porque o Senhor diz, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Diferentemente do julgamento que virá sobre aqueles que desonram o Senhor, os fiéis serão tratados com misericórdia, irmãos. A ideia de poupar também pode ser lida, querido, em conexão aqui com o dia do Senhor. E agora que quero te mostrar uma coisa interessante, sabe? No dia do juízo, irmãos, Deus vai fazer distinção entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Olha o texto, irmãos. Só para que você entenda uma coisa, tá? Os fiéis serão guardados, não por mérito próprio, tá? Mas por causa do seu relacionamento com Deus, tá? Por causa do sangue de Jesus que foi derramado sobre nós,
Por causa disso, nós seremos tratados de maneira diferente. Agora, olha o que Deus anuncia, e essa vai ser a mensagem de terça-feira, tá bom? Eu vou pregar essa mensagem na terça-feira. Malaquias 4, a partir do versículo 1. 1 e 2 apenas. Só 1 e 2. Olha só. Pois eis que vem o dia, olha a linguagem, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha, irmãos. Quem acompanhou a mensagem de ontem, a devocional de ontem no grupo da igreja, sabe, né? O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Aqui ele está dizendo que os soberbos e os que praticam o mal serão como a palha. Aqui a palha vai ser queimada, irmãos, tá? O dia em que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para você, agora perceba a mudança. Para o juízo, para o ímpio, um juízo terrível, queimando como numa fornalha. Imagine uma palha sendo jogada numa fornalha de fogo, ela é devorada num segundo. Acabou. Agora, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Ah, querido, é essa a promessa que vem e que está sobre nós. Haverá um juízo. Deus vai castigar tremendamente as pessoas. Mas nós que tememos ao Senhor, nós seremos guardados. Nós seremos guardados. E por último, eu vou ser mais rápido hoje, até porque o tempo já também está estourando aqui. O nosso serviço e fidelidade a Deus não será em vão, irmãos. Versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. A expressão aqui, querido, vocês verão novamente, sugere aqui que Deus já agiu no passado para mostrar essa diferença e ele vai agir outra vez. Esse agir de Deus aqui implica em abençoar e recompensar aqueles que lhe são fiéis e o servem, e em julgar e punir os que o rejeitam e praticam mal. Só dar alguns exemplos rapidinho aqui. Êxodo capítulo 8, versículo 22. Deus está dizendo, eu vou fazer separação. Eu vou fazer distinção entre quem é fiel e quem não é, entre quem me serve e quem não me serve. Olha só, desta vez, está falando aqui das pragas do Egito, tá bom? Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal acontecerá amanhã. O Senhor está dizendo, eu vou enviar uma praga de moscas sobre a terra do Egito e essas moscas inundarão toda a terra do Egito. Mas lá onde os meus filhos moram, lá onde o meu povo está, nenhuma mosca entrará. Irmãos, esse é um texto assim extraordinário demais, querido. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio uma coisa interessante. Deus pode, se quiser, Ele pode descer o juízo sobre uma terra, sobre uma nação, querido, e castigar severamente uma nação e mesmo assim proteger os seus, se quiser, como Ele quis aqui. Deus está dizendo, vocês vão saber que esse povo é propriedade particular, que esse povo é o meu tesouro pessoal. Toda a terra de vocês será castigada, será punida, mas eles não. Eles não. Por quê? Porque eu os abençoo, porque eu sou com eles. Ah, querido, eu poderia citar aqui também Noé. Lembra de Noé? Deus dizimou o mundo, mas ele poupou Noé e a sua família. Eu poderia citar aqui também o sobrinho de Abraão, Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Lembra? O Senhor destruiu as duas cidades, mas poupou o seu servo. Deus pode fazer isso, querido. Deus pode. É isso que deve nos dar esperança, irmãos, em meio a tempos difíceis. Nós, como nação, estamos passando um tempo muito difícil, irmãos. E eu quero dizer para vocês, eu gostaria de chegar aqui e dizer assim, irmãos, isso vai mudar, os ventos vão mudar, a situação vai melhorar, a economia vai melhorar. Mas, querido, se as coisas seguirem no ritmo que estão, a perspectiva desse pessoal que entende a economia é que o Brasil quebre em 2027. Eles estão anunciando, não importa quem ganha a eleição em 2026.
se não houver uma mudança de rumo na economia do Brasil, naquilo que está acontecendo no Brasil, nos desvios que estão acontecendo, nos bilhões e bilhões gastos desnecessariamente, o país vai quebrar. Eu acredito, irmãos, que Deus pode poupar o seu povo em meio a tudo isso. Eu creio que Deus pode fazer o seu filho prosperar mesmo num país em crise. Está aqui os textos, irmãos. Eu não estou mentindo, eu não estou exagerando nada, eu só estou reproduzindo aquilo que eu vejo nas Escrituras. Entende? Nós somos fiéis. Agora veja, irmãos, promessa é que os fiéis serão guardados. São os fiéis, não esqueça disso. São os que temem a Deus. São os que honram a Deus. Porque todo o texto aqui e todas as promessas aqui são dirigidas aos que temem e honram ao Senhor, tá? A gente não pode fazer como o povo de Israel fez, que estava vivendo, vou exagerar, estavam vivendo uma religião meia boca, vivendo longe do Senhor, desobedecendo ao Senhor, achando que mereciam do Senhor as bênçãos do Senhor. E Deus está dizendo, vocês não merecem nada, o que vai vir sobre vocês é juízo e não bênção. A promessa do profeta aqui, querido, ela tem a intenção de encorajar os fiéis a perseverarem em seu serviço a Deus, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Deus está aqui dizendo, está aqui assegurando que o serviço e a fidelidade a Ele não são inúteis e elas terão a sua recompensa no tempo certo. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Agora, você quer ver um dado interessante, muito curioso? Aqueles que estavam se queixando de que servir a Deus é inútil, que não vale a pena obedecer a Deus, estavam exigindo serem recompensados a despeito de uma vida de desobediência e infidelidade. Olha a loucura do que acontece aqui. Aqueles que estão distantes do Senhor, vivendo na sua rebeldia, seguindo o seu próprio caminho, a sua própria vontade, estavam exigindo do Senhor bênção. E porque Deus não estava abençoando, eles estavam dizendo, Deus é injusto. Onde está o Deus da justiça? Agora, irmãos, esses que são fiéis ao Senhor e que não estão cobrando nada do Senhor, não estão exigindo nada do Senhor, o que eles estão fazendo é falando de Deus um ao outro, se ajudando, sabe? Essas pessoas, querido, Deus diz a vocês, eu vou abençoá-los. Sabe qual é a mensagem? É como se o Senhor estivesse dizendo, você não precisa pedir, eu conheço. Lembra lá da primeira bênção? Está sendo escrito, está sendo construído um memorial a vocês. Há um livro de recordações daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês falam. Eu sei quem são vocês. Eu conheço o coração de vocês. Portanto, nem é preciso. A Bíblia diz, irmãos, que nós não precisamos... Eu vou parafrasear aqui porque eu não lembro o texto. É como se a Escritura dissesse, nós não precisamos correr atrás da bênção. A ideia bíblica é que o homem fiel é a bênção que vai atrás dele, entende? Esse é um ensino das Escrituras. Olha, querido, nós estamos vivendo, irmãos, um tempo muito confuso na igreja, um tempo de crise, sabe? A religiosidade no país... Eu venho dizendo isso aqui, irmãos, faz muito tempo que eu tenho dito uma coisa à igreja. Eu vou repetir isso de novo, tá? Hoje, dizer isso é fácil, porque você está vendo o que está acontecendo no país. Mas eu comecei a dizer isso, irmãos, quando eu tinha um programa de rádio, eu não sei nem que ano foi aqui, 2016. Desde 2016, quando eu preguei a respeito da ira de Deus, eu disse na rádio, disse de púlpito, disse nas células. Por tudo aquilo que eu estou ensinando aqui, é fácil perceber que o Brasil está debaixo da ira de Deus. Eu sei que muita gente está anunciando avivamento, queridos, mas o que eu vejo, a leitura que eu faço das Escrituras e da realidade que nós estamos vivendo, é que o nosso país está debaixo da ira de Deus. Irmãos, pense no seguinte, 8 de janeiro, pessoas foram presas e mortas injustamente. Eu vou falar porque, se bem que tem algoritmo, né? Que eles me deram um bloco lá num vídeo meu que eles tiraram do ar. Mas eu falei, acho que foi de vacina naquela época. Eu pensei assim, eu sou desconhecido, eles não vão atrás de mim. Foram, irmãos. Bloquearam meu vídeo. Vamos lá. Mandaram eu tirar, eu não tirei e deixaram bloquear o vídeo.
Pessoas foram presas por uma situação que foi armada no Brasil. O que fizeram no Brasil foi uma cópia barata do que aconteceu nos Estados Unidos, lá no Capitólio, no 6 de janeiro. Houve um delay de 2 anos. Aconteceu lá, 2 anos depois, fizeram no Brasil. Armaram para aquelas pessoas e colocaram gente ali no meio daquele negócio ali, sabe, para incentivar, para quebrar e tudo. Tinha repórter, irmãos, de agência internacional filmando tudo. Os baderneiros que estavam quebrando, fazendo pose dentro do Congresso, entende? O ministro da defesa lá, servindo água para as pessoas, entende? E por causa disso, gente já morreu. Por causa disso, tem muita gente presa hoje, condenadas a 15, 17 anos de cadeia. Todo mundo conhece o caso da Débora. A mulher escreveu na estátua lá da justiça lá, perdeu o mané. Ela foi condenada a 14 anos de prisão porque escreveu aquilo. Eu vi um cara que ele foi preso com 500 quilos de maconha, foi preso no dia, no outro foi solto. Ela estava transportando meia tonelada de drogas, mas isso não é ameaça à democracia, isso pode liberar, entende? Mas essas pessoas não. Nós estamos vivendo um tipo de injustiça no país, querido, que é maligno, irmãos, maligno. Irmãos, maligno num nível, querido, que até os filmes já estão deixando a desejar já. Porque a perversidade que está acontecendo com a justiça no Brasil é uma coisa absurda. Mas mesmo em tempos como esse, querido, mesmo em tempos como esse, aliás, mesmo não, principalmente em tempos como esse, a fidelidade dos filhos de Deus conta e conta muito. Por quê? Porque Deus está de olho nos seus fiéis. Irmãos, querido, eu não sei se você consegue compreender, irmãos. Só para finalizar, pense, há uma nação inteira, irmãos, uma nação inteira desviada dos caminhos do Senhor. No meio da nação há um pequeno remanescente. Eu tinha as aplicações, mas vou deixar para depois, tá? Há um pequeno grupo de remanescente que estão ali, queridos, se ajudando, que estão ali se encorajando, que estão ali, sabe, estendendo a mão e o ombro para um ao outro, para que eles permaneçam firmes. Eles estão falando de Deus um ao outro, no sentido de que a fé seja fortalecida, de que as pessoas não desanimem por causa de tudo que está ao seu redor. E, irmãos, eu não tenho dúvida de que é isso que nós precisamos o mais rápido possível, sabe? Nós precisamos ter uma igreja, querido, que se preocupa com o seu próximo. Nós precisamos ser uma igreja que ora pelo seu próximo. Nós precisamos ser uma igreja que entenda a palavra de Deus, querido, que entenda o valor dessas coisas. Escute mais uma vez, querido, eu vou escrever um livro, um memorial a respeito de vocês. Vocês são a minha propriedade particular, meu tesouro especial. Eu os tratarei como filhos, sabe? Vocês vão perceber, mais cedo ou mais tarde, vocês vão perceber a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Isso vai se tornar... Veja, não é só no dia do juízo, não, irmãos. Que isso vai acontecer lá, isso vai acontecer plenamente. Mas essa diferença, querido, ela acontece ainda nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui. Por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, irmãos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. É da natureza de Deus abençoar. Eu já disse a vocês, eu não sei quantas vezes, irmãos, toda vez que Deus dá um mandamento para nós, querido, toda vez, pegue qualquer mandamento de Deus nas Escrituras, e eu te garanto, sem nenhuma sombra de dúvida, que o que está por trás do mandamento, querido, não é um Deus que é carrasco, que é mau, que é perverso, que quer colocar um peso sobre nós para que a gente ande ali, meio que... Não. Por trás de todo mandamento de Deus existe uma intenção de abençoar. Deus nos dá mandamento, querido, porque Ele quer nos abençoar. Irmãos, a intenção é essa. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Creia nisso, querido.
Não pensem em Deus como um Deus carrasco, irmãos. Eu pequei, meu Deus. Não, irmãos, aqui Deus disciplina, não tenha dúvida sobre isso, irmãos. Ele vai disciplinar. Mas a disciplina de Deus, querido, não é castigo. A disciplina de Deus é para te trazer de volta para o lugar da bênção. A intenção do Senhor é te abençoar. Porque quando eu estou... Lembra lá de Isaías 59. Quando eu estou em pecado, irmãos, eu mesmo me coloco numa posição em que Deus não pode mais me abençoar. Por isso que Ele quer que eu volte. E voltando, eu estarei de novo no lugar da bênção. Repito, irmãos, todo mandamento de Deus tem a intenção de nos abençoar. É Deus como Pai que tem prazer em abençoar, mas que aí aqui, irmãos, eu não tenho como dizer de outra forma. Pastor, mas Jesus Cristo já pagou o preço, Jesus Cristo já fez... Não, irmãos, a única bênção bíblica gratuita é a salvação. Não há outra bênção nas Escrituras que não te cobre um preço. Pastor, o senhor está exagerando. Ache o texto, me mande o texto, se a interpretação estiver correta e houver uma outra bênção nas Escrituras que não exija de nós algum pré-requisito para que eu acesse a bênção. Domingo que vem eu venho para cá e eu me corrijo publicamente e dou o crédito a quem me corrigiu. Pode procurar, irmãos, sem brincadeira nenhuma. Por que eu faço isso? Porque eu quero que você entenda, querido, que a gente não pode brincar de ser crente. Que a gente não pode achar que posso viver de qualquer jeito e Deus vai me abençoar. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. A bênção tem uma condição. A bênção vem. Deus tem prazer nisso, mas há uma condição. Não tenho tempo, mas já preguei sobre isso o suficiente para vocês saberem disso. Tem ministração quase que inteira sobre isso, sabe? Toda a bênção do Senhor, ela é condicional. Você preenche o requisito para ter acesso à bênção. Funciona assim, querido.